Olá, irmãos, graça e paz. Se vocês conseguirem entender as palavras desse vídeo aqui, vocês vão conseguir uma sabedoria diferenciada. Só que não vai depender só da minha explicação, da minha força de vontade. Vai depender da força de vontade de vocês também. Eu quero falar para vocês sobre o livro de sabedoria. Não está na nossa Bíblia, está na Bíblia Católica. E só por estar na Bíblia Católica as pessoas não acreditam. Porque eu falo nossa Bíblia, quando eu falo nossa Bíblia, eu me refiro à Bíblia evangélica. Tá bom? Sempre quando eu falar essa expressão, eu estou me referindo a isso. Mas depois que você tem a mente treinada, verdadeiramente exercitada, nas duas casas, uma em ordem, nas 7 festas do Senhor, que são os tempos determinados, na restauração das 2 casas de Israel, que consiste o Evangelho para os gentios, junto com os judeus, formando um só povo, ou seja, as 12 tribos de Israel. Depois que você tem a mente exercitada na transição de alianças e no reino milenar, vamos deixar em 4 pontos, você é apto para colocar os livros os que estão fora da Bíblia à prova. Porque tem livros que estão fora da Bíblia e que são palavras de Deus. E estão fora da Bíblia porque Deus permitiu. Deus tem várias maneiras de treinar a mente, de pôr à prova a nossa mente. Não é apenas uma maneira, tem múltiplas maneiras. Tem aqueles que são mais entendidos entre o povo, e esses Deus vai provar de uma outra maneira. Muitas pessoas têm um pensamento preso na religiosidade, e há um desequilíbrio muito grande entre o povo de Deus, de maneira que uns pensam que a Bíblia, nossa Bíblia, está completa, e as outras que são adulteradas, e outros já aceitam tudo o que vem fora da Bíblia evangélica. Ou seja, qualquer livro chamado de apócrifo, elas pensam, não, isso é pensamento religioso. O livro de Jassar, não é apócrifo não, porque Josué mencionou. Só que o que Josué mencionou não é o livro que está rodando por aí. É só você ler o livro e você vai perceber que ele contraria na cara, descaradamente, a palavra de Deus. Pode ser bonito tanto que for, está contra a Bíblia. E você tem que saber explicar o porquê que está contra a Bíblia. Apócrifo. Evangelho de Judas, apócrifo. Evangelho de tal pessoa, apócrifo. Porque tem um monte de livros apócrifos. Só que tem livros que não são apócrifos. E o Senhor permitiu essas coisas acontecerem assim. Isso faz parte do plano do Senhor. O livro de Enoque não é apócrifo, é um grande livro. É um livro que é mencionado na Bíblia, mencionado não somente por Pedro, ou por Jesus, ou por Paulo, mas por Judas. E Judas, que escreveu um só capítulo, que ninguém dá muita atenção para o que ele escreveu, ele foi o apóstolo escolhido para resgatar o livro de Enoque. Resgatar com muita clareza, porque ele menciona o livro de Enoque. E ele menciona um texto escrito no livro de Enoque. Então, se uma pessoa se levanta contra isso, ela não tem entendimento nenhum. Por exemplo, adventistas do 7º dia, Rodrigo Silva, aquilo ali serve para mexer só com ossos. Por exemplo, se ele entrasse no reino de Cristo, que eu acho difícil ele entrar, se ele entrar vai ser só para recolher os ossos de Gog. Porque esse é o trabalho dele. Com a palavra de Deus ele não tem autoridade nenhuma. E as pessoas olham para ele como pessoas, como um homem sábio. Até pessoas que não são adventistas dizem isso. E eu olho para ele e só vejo um homem louco. Louco e comercializante das Escrituras. Ou seja, está na Bíblia, falando de Enoque, tem textos, mas o homem arruma um jeitinho de distorcer. Mas para falar da Jezabel, da Ellen White deles, eles arrumam um jeito de conectar tudo com a Bíblia. Preferem dar ouvido a uma meretriz, porque a Ellen White é uma meretriz, do que o livro de Enoque. Grandezas do livro. E eu tenho vários estudos no canal. Se você quiser aprender sobre isso, é só ir na playlist que você vai encontrar eu explicando quase que o livro todo. Deus me deu conhecimento para explicar todas as visões do livro. Eu foquei nas melhores, é claro. O livro tem muitas visões. E ele tem relação com a Bíblia toda. Só que tem um segundo livro de Enoque e um terceiro livro de Enoque que já não são palavra de Deus. São coisas inventadas. Então você precisa ter sabedoria, senão você aceita tudo. Agora, eu duvido, quando terminar esse vídeo aqui,
você escutar o livro de sabedoria, mas escutar com atenção. É 1 horinha. Escuta, eu duvido você não se emocionar e não reconhecer que é mesmo Salomão que está falando aquilo ali. Não foi um homem que olhou para Eclesiastes, Cantares, Provérbios e falou: eu vou inventar um livro semelhante e vou falar que é de Salomão. Não tem como ser, por causa do testemunho por detrás das palavras. Um homem não tem capacidade para pensar em fazer um projeto daquele. E o livro de sabedoria, que a gente escuta ele em 1 hora, ele me levou para o livro de Eclesiástico, que eu também comecei a ler lá no Japão, mas não terminei porque era muito grande. E agora eu estou tão maravilhado que para mim eu recebi 2 presentes. Para mim eu tenho como 2 presentes do Senhor. Eu sei que são 7, eu já li os outros livros também. Aliás, Macabeus é muito importante para a gente compreender Daniel, compreender com mais profundidade. Mas esses 2 foram os 2 livros que eu já me simpatizei lá do Japão. E agora, irmãos, o negócio é lindo demais. Então, eu vou falar do livro de sabedoria primeiro e depois eu vou trazer o de Eclesiástico, porque ele é mais denso, ele é maior, é difícil dividir em blocos, mas é extraordinário. Basta escutar Eclesiástico do 1 ao 10 e você já sabe que é a palavra do Senhor. Então, ignora o fato do livro estar na Bíblia Católica. Isso não quer dizer nada. Livros que estão na nossa Bíblia foram colocados por católicos. Tem coisas que Deus permitiu que acontecesse, tem coisas que Ele não permitiu. Então, primeiro passo, a minha missão é desbloquear a mente das pessoas, quebrar barreiras. A barreira de livro católico, livro evangélico. Tem que quebrar essas barreiras. E tem que ter sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria para fazer isso e você tem que ter sabedoria para confirmar. Porque como diz no livro de Eclesiástico, escutei quase agora, e tem um texto que me chamou a atenção, dentro do próprio livro, falando assim: tesouro escondido e sabedoria oculta, o que vale um e outro? Realmente, né? Tem tesouro, mas está escondido. Tem sabedoria, mas está oculta. Nenhum e nem outro vale nada. Não está no acesso de ninguém, ninguém tem proveito. E o livro de sabedoria e Eclesiástico são tesouros escondidos dentro da Bíblia Católica. Eles não ligam para isso, eles não ligam para nenhum livro. Para eles nada vale a palavra de Deus, a não ser para catar textos e distorcer para adorar Maria. E falar que não adora, praticar a idolatria e o negacionismo. Então, tesouro escondido, ou seja, sabedoria oculta, não tem valor. E aqueles livros não foram feitos para ficarem daquela maneira escondidos. Então, por que estão lá? Você pode perguntar. Por que eles estão lá? Porque Deus permitiu que acontecesse assim. Isso para provar o nosso coração. Em relação à salvação, irmãos, se a pessoa escuta Romanos, crê no Senhor Jesus, confessa e morre no mesmo mês, ela está salva. Crendo no Senhor. Os livros que estão na nossa Bíblia, eles são mais do que suficiente para a salvação. Tem pessoas que se salvaram no Antigo Testamento, e eu digo tem pessoas, tem milhares de pessoas que se salvaram somente com o que tinha na época. E só o que tinha na época era muito, porque tudo que tem na palavra de Deus começou com a Torá, a lei, os 5 livros de Moisés. Aquilo ali é base para tudo. Só com aqueles 5 livros é suficiente para a gente conhecer o Deus dos céus e da terra e para sermos salvos. Só que a história de Deus é grande demais, Deus é grande, tem sabedoria demais para apenas ficar contidas em 5 livros. Então o que eu quero dizer? Tem coisas que Deus permitiu, tem coisas que Ele não permitiu. Por exemplo, Deus permitiu que católicos escolhessem os livros que entrassem na Bíblia e não. Tanto é que quiseram tirar o Apocalipse da Bíblia e por um tempo ele esteve fora. Depois ele retornou. Martinho Lutero quis tirar. Martinho Lutero não gostava de Tiago, não gostava de Apocalipse. O pai da Reforma. Tem gente que não sabe disso, porque não pesquisa. E tem pessoas que sabem, mas elas fingem que isso não existe, se fazem de cega. É como os adventistas que sabem das prostituições que a Ellen White escreveu em seus livros, mas eles não falam aqueles pontos, eles ressaltam outros. Isso é o que dá servir a homem, glorificar o homem. Por exemplo, tem gente que sabe que João Calvino matou
pessoas. Ele é um assassino. É um homem duplamente morto. 3 vezes maldito. 4 vezes odiado por Deus. E tem pessoas que separam a sua vida para seguir um morto. E a palavra de um morto. Mas as pessoas não ligam para isso. Eles praticam o negacionismo. Tem católicos que negam que a Igreja Católica Romana matou milhares de pessoas no passado. Eles falam que isso é uma história inventada. Tem reformados que falam que inventaram isso de João Calvino. Só que os relatos estão escritos. Você quer ter esse tipo de coração? Preso na religião? Seguindo homens? Lutando para defender coisas de homens? Você não quer ser essa pessoa. Você quer ter sabedoria. Não quer? Então, aprenda a entender. Na nossa Bíblia tem muitos erros de tradução. Um dia lá no Japão, eu decidi ler o livro de Isaías em 2 traduções. Na Almeida Revista e Corrigida e na Almeida Revista e Atualizada. Eu sabia que eram 2 traduções que tinham um pouquinho de diferença uma da outra, mas a princípio eu fui ler não para achar erro, eu fui ler para ter um melhor entendimento do texto, e realmente te traz um melhor entendimento. Quando eu cheguei na metade do livro de Isaías, e olha que eu era bem firme nisso, hein? Ficar fazendo isso o tempo todo não traz proveito. Isso que eu vou falar para vocês, mas traz proveito sim você de vez em quando fazer essa revisão, essa análise. E isso não é para todos, tem que ter paciência. Já é difícil até da pessoa ler hoje, né? Uma tradução, quanto mais ler 2. E para você detectar esses erros que eu estou falando para vocês, que eu estou tentando expor, vocês têm que ler um verso em cada Bíblia. Não pode ler o capítulo todo e depois ir lá e ler o outro capítulo todo, porque você não vai detectar o erro. Você pode até ter um melhor entendimento, mas o erro vai passar, você não vai detectar. Você tem que ler um verso ali, um verso aqui, um verso ali, um verso aqui, um verso ali, um verso aqui. E eu fui até a metade do livro. Quando eu cheguei na metade, eu já estava com 300 erros de tradução grave. E ali eu pensei, melhor parar. Não vai dar, não precisa mais disso, já sou convencido. Isso me fez perder a fé? Claro que não. Isso me fez acreditar ainda mais na palavra de Deus, porque Deus está trabalhando com homens. São homens que traduzem as Escrituras. Deus permite que homens façam as traduções, as revisões, e aí vêm as escolas teológicas e colocam palavras tendenciosas na Bíblia. Sabe aquelas palavras que alteram o sentido do texto? Eles fazem isso, e Deus permitiu. E só no meu canal aqui tem muitas provas disso daí. Erros de tradução, textos removidos, textos acrescentados. Os mais perigosos são aqueles textos onde a pessoa... Na verdade, não acontece muito de um texto inteirinho ser adicionado, mas tem. O que acontece mais é modificar a palavra. Tem pessoas que enganam o seu pensamento, tem pessoas que chegam ao ponto de pensar: eu não vou te remover o texto todo, mas eu vou remover essa palavrinha aqui, porque essa palavrinha aqui não está legal. Se eu trocar essa palavrinha, fica melhor para entender. Mas ela está fazendo segundo o raciocínio dela. Ela quer defender o arrebatamento secreto, por exemplo. Ela mudou o texto. Mudou o texto através de uma palavra. Porque se mudar o texto todo, fica muito visível. E assim ela se engana, achando que não está fazendo mal, e engana muitas outras pessoas. Eu já mostrei isso muitas vezes para vocês na palavra de Deus. Palavra que poderia estar ali, do jeito que o grego mostra, do jeito que ela é traduzida em outros textos, mas ali naquele texto eles vão e alteram. Deus permitiu isso, irmãos. Então pensa bem. Sempre quando eu vou introduzir um livro para vocês, eu procuro usar essas palavras para desbloquear a mente. E sempre relembrar que a gente não pode ficar preso nesse pensamento religioso. É uma corrente de pensamentos que prende a gente. Aí vem livros, vem tesouros para a gente e a gente não sabe o que fazer. Nem sequer dá o trabalho de ouvir. Essas pessoas que falam contra o livro de Enoque nem sequer sabem o que o livro está falando. Elas procuram só textos isolados ali para querer achar alguma coisa no texto. Por exemplo, quando vão falar do livro de sabedoria, isso eu sabia lá do Japão, eles falam que o livro de sabedoria não é bíblico, primeiro porque está na Bíblia Católica. Segundo, porque engrandece a sabedoria
e fala que a sabedoria está salvando o homem e anula o sacrifício de Cristo. Será que eles fizeram isso sem querer, na inocência, só porque está na Bíblia Católica? Ou será que fizeram com o coração mau mesmo? Porque salvação pela sabedoria está na nossa Bíblia. Provérbios, Eclesiástico, fala que a sabedoria salva o homem, salva a alma. Igual está no livro de sabedoria. Mas na nossa Bíblia já está sendo explicado que a sabedoria é Cristo. E Paulo fala lá no Novo Testamento que Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Então não tem argumento. Isso são filosofias inventadas. Só porque está na Bíblia Católica, esse é o fato. É a briga de reformados e católicos. Mas o livro de sabedoria que está na Bíblia Católica é um tesouro. Ele te acrescenta coisas sobre o livro de Provérbios, sobre o livro de Eclesiastes, sobre Cantares, e eu já tinha entendimento bom sobre esses livros. Imagine agora. Sabe por quê? Deus trabalha assim. Isso faz parte de restauração de todas as coisas, o que Pedro falou lá em Atos 3, do 19 ao 21. Pedro falou que os céus estão contendo Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Tudo. E a palavra de Deus está nesse processo aí, ela tem que ser restaurada. Textos, tudo, não só a verdade pregada, mas os textos também, que foram adulterados. Por isso que Deus permitiu o grego, o hebraico. Está aí hoje, para quem quiser estudar, quem quiser se aprofundar, vai ter proveito disso. E esse plano de Deus é tão perfeito que você nem precisa ser mestre em grego, em hebraico, e nem chegar nem perto disso para você verificar o que eu estou falando. Porque Deus usa a própria tecnologia, que é mais usada para o mal do que para o bem. Aliás, ela faz parte do sistema da besta, mas Deus usa, assim como Ele usa também instrumentos de guerra. Os instrumentos de guerra foram criados pelo mal para fazer o mal, mas Deus usou isso no seu reino com Israel para o bem. A tecnologia é a mesma coisa. Nunca foi da vontade de Deus criar instrumentos de guerra para matar, mas Ele usa para o bem. E isso um dia vai ser aniquilado. Para que instrumento de guerra? Quando Jesus voltar? Para que pessoas treinando a guerra? A guerra vai ser aniquilada, ninguém vai ficar fazendo instrumentos de guerra. A mesma coisa com a tecnologia. O Senhor usa e hoje nós temos aplicativos, nós temos acesso, todos têm e todos podem confirmar no aplicativo. A inteligência artificial, que é a ferramenta principal para fazer a imagem da besta, e já está sendo trabalhada, Deus também usará da inteligência artificial para promover o Evangelho, até onde for permitido, porque depois tudo isso vai se virar contra nós. Isso é ter sabedoria, mente aberta, entender os desígnios do Senhor. Eu estou usando agora o máximo da tecnologia para transmitir a palavra para vocês, mas eu sei que isso daqui um dia vai se virar contra nós. E aí é o momento que a gente não vai usar mais. Mas agora nós estamos usando para o bem. Deus não usa o dinheiro para o bem? Usa. Só que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você pode dizer, mas o dinheiro não é mal, é o amor ao dinheiro. Tem muita gente que ama o dinheiro e fala que não ama. De maneira que só por existir o dinheiro, isso já traz o mal. Deus não precisa de dinheiro para fazer nada. Como o dinheiro está no mundo, ele usa para o bem. Mas ele não precisa de dinheiro. E o que eu estou falando do dinheiro é a moeda de hoje, né? A moeda de hoje é a coisa mais ridícula que existe no mundo. Papel, moeda, uma coisa sem valor, que vem de uma árvore, trabalhada pelo homem. Antigamente, pelo menos, o ouro, a prata, o bronze, são materiais mais nobres. E que pode ser usado tanto para o mal como para o bem. Você entende onde eu quero chegar? Não pode ficar preso só porque um livro está na Bíblia Católica. Você bota ele à prova
Eu insisto porque é um livro muito poderoso. Imagine se, eu vou dar esses exemplos agora, que esses exemplos finais desbloqueiam o pensamento. Imagine se o livro de Reis estivesse na nossa Bíblia e o livro de Crônicas estivesse na Bíblia Católica. Imagine isso. Isso seria possível. Deus não permitiu, mas seria possível. Você não iria acreditar em Crônicas. Você iria falar que é uma imitação do livro de Reis. Certeza, irmãos. Só que o livro de Crônicas é a palavra de Deus. E a gente só acredita porque está na nossa Bíblia. E mesmo estando na nossa Bíblia, muitos não conhecem a história de Crônicas. E se não estivesse na nossa Bíblia, estivesse na Bíblia Católica, nós iríamos perder uma grande porção da revelação de Deus. Aí você pode dizer, não, porque temos reis. Irmãos, a história que está sendo contada em Crônicas está em paralelo com Reis. Só que em Crônicas, as orações de Davi têm acréscimos. São as mesmas frases que você consegue identificar a história, mas tem acréscimos. As orações de Salomão são maiores. Os textos que estão lá em Crônicas, eles são mais densos. Isso porque está contando outro ponto de vista. E pode ver que é muito mais fácil hoje a gente olhar para Reis do que para Crônicas. Porque Crônicas parece um montão de números, né? Reis não tem esse tanto de numeração. Crônicas do 1 ao 10 é mais genealogia, números, um monte de coisa que pra gente parece que não tem sentido aquilo. E a maioria das histórias a gente acha que são repetições. Então a gente nem dá bola. Mas Crônicas é um livro incrível. Ele fala coisas sobre o reino de Judá que nós não sabemos. Grandes reis que existiram, que chegaram bem perto da glória de Salomão. Não tiveram a mesma glória e nem a mesma sabedoria. Mas são coisas que você olha e fala, meu Deus, não sabia que isso era assim. As histórias que estão no livro de Reis, sobre os reis de Israel, elas estão mais detalhadas. Só que as histórias do livro de Judá, as histórias dos reis de Judá que estão no livro de Reis, elas estão muito resumidas. Só que lá em Crônicas, isso é o inverso. Lá em Crônicas, as histórias dos reis de Judá são completas. São histórias que a gente nem conhece. Olha a história de Josafá. Na nossa Bíblia, a gente conhece um pedacinho da história. Lê ela completa no livro de Crônicas. De maneira que o livro de Reis foca nas histórias dos reis de Israel. O livro de Crônicas foca nas histórias dos reis de Judá. O livro de Crônicas não foca em ficar contando detalhes dos pecados dos reis. Mas conta, não omite. O livro de Reis foca em contar detalhes dos pecados e tem propósitos para isso. Pensa agora, se o livro de Crônicas estivesse na Bíblia Católica, nós perderíamos esse pedaço lindo da história. Confessa, não é lógico o que eu estou falando para vocês? E o mesmo exemplo poderia ser com vários outros livros da Bíblia. A mesma coisa. Se o livro do Apocalipse estivesse na Bíblia Católica e não na nossa, aspas, nossa, né, Bíblia Católica, nossa, aspas, nós não iríamos acreditar no livro do Apocalipse. Se o livro de Enoque estivesse na nossa Bíblia e o do Apocalipse tivesse tido como apócrifo, hoje o Apocalipse seria apócrifo. Iriam arrumar diversas explicações para isso. Ia falar, não, isso daqui é uma imitação do Antigo Testamento, é uma mente engenhosa que conectou os pontos. Olha aí, dragão de 7 cabeças, o que é isso? Isso é uma abominação, marca da besta, que besteira é essa? Se dependesse de Martinho Lutero, o livro estaria fora da Bíblia. Mas, mesmo assim, Deus seria poderoso para resgatar esse livro no tempo certo, como resgatou Enoque. Muitas pessoas hoje acreditam em Enoque e muitas mais vão acreditar. Entenderam a jogada? Então pensa bem, o livro de Provérbios, não, vamos usar o próprio Eclesiastes. Na nossa Bíblia tem Eclesiastes e na Bíblia Católica, além de ter Eclesiastes, tem Eclesiásticos. Vamos supor que na nossa Bíblia tem o livro de Eclesiásticos, 51 capítulos. Mas o livro de Eclesiastes está na Bíblia Católica, só com 12 capítulos. Você iria falar a mesma coisa. Eclesiastes é apócrifo e Eclesiásticos é a palavra de Deus, porque está na Bíblia evangélica. E Deus é Deus que é poderoso para escolher os livros certos para a nossa Bíblia. É esse o argumento?
Ou seja, vai ficar pobre de conhecimento o resto da vida. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o fone de ouvido, colocar nos ouvidos e vocês vão ouvir o livro que eu vou deixar para vocês no comentário fixo. Escuta com atenção. Faça isso antes de dormir. Apaga a luz, se concentra e escuta antes de dormir. Um outro momento bom para ouvir também é quando você estiver passeando num parque. Ouvir com atenção. Veja a alegria que você vai sentir. A paz. E não só isso, a sua sabedoria. O tanto de repreensão que você vai ter. O tanto de conexão espiritual que você vai ter se você conhece os mistérios da Bíblia. Faça isso. Só esse é o meu teste. Basta fazer isso. Agora, eu preciso dessas explicações para vocês. Cada vez que eu vou introduzir um livro, não vou fazer isso em Eclesiásticos, porque aqui já está um gancho para Eclesiásticos. Mas eu preciso fazer para quebrar a barreira daqueles que ainda não conhecem o canal, como a gente pensa. E até mesmo para quebrar barreiras de quem conhece o canal. Porque tem pessoas que conhecem o canal, gostam dos estudos, mas não concordam com tudo. Mas, olha, é um presente do Senhor e eu tenho que insistir para vocês receberem um presente. Vai por mim. Escuta o livro. E depois escuta o Eclesiásticos. Veja que maravilha. E isso está tão fácil para vocês, porque hoje nós temos o livro narrado em alta qualidade, música de fundo, e tem alguém que explica. Deus me deu condições de pegar o livro, esquadrinhar e falar, olha aqui, conectado com isso, conectado com aquilo, do capítulo tal até tal, é esse mistério, olha como isso tem a ver com isso. Olha como esse ponto de vista aqui não tem na nossa Bíblia. Olha como esse texto é semelhante, mas aqui já é um acréscimo. O que mais a gente espera? Esse livro que eu estou indicando para vocês, ele foi narrado pela inteligência artificial. Presta atenção nisso. Como eu disse, a inteligência artificial é a ferramenta principal para a marca da besta. Os homens, e olha que eu vou falar aqui tem tudo a ver com o vídeo, não tem nada desconexo, tá? Tudo que eu estou falando aqui tem tudo a ver com tudo. Vocês vão entendendo no processo do meu discurso. Em Apocalipse 13 fala que a imagem da besta tem a marca da besta, que controla os homens, mas precisa de um sistema para controlar a marca. E esse sistema vai ser a imagem da besta. A imagem da besta ela é feita por homens. Quais são as ferramentas que nós temos hoje? Quais são as ferramentas que o mundo usa para tudo? Tecnologia junto com a internet. A internet é para fazer a ligação, a transmissão. A tecnologia é para te dar o recurso. Aí vem a inteligência artificial, que é a ferramenta final. O sistema da besta precisa da energia, da tecnologia, da internet e da inteligência artificial. Precisa desses 4 pontos para construir o seu sistema. De maneira que a imagem da besta, ela tem fôlego de vida. Já parou para pensar nisso? Ninguém pode dar fôlego de vida a não ser Deus. Só que o homem agora não, sempre, né? Mas agora por causa do conhecimento da tecnologia. O homem consegue conectar o homem com a máquina. Querem colocar chip na mente do homem. Já estão colocando. Querem fundir o homem e a máquina. E esse testemunho está na Bíblia toda. E está muito claro no Apocalipse. A imagem da besta recebe fôlego de vida para contrariar o que Deus disse. E agora, vou parar aqui para explicar o resto com o texto, tá bom? Esse testemunho aqui tem uma porção nesse livro de sabedoria, uma porção em Provérbios e uma porção em Eclesiastes. Tudo sobre Apocalipse 13. Sem Salomão saber, ele estava falando palavras incríveis para a época dele, para a nossa época, mas além disso, Deus estava usando ele com uma sabedoria que ele não conhecia, para falar sobre o mundo, o sistema da besta, para testemunhar. Isso é para a gente ficar apaixonado pela palavra de Deus. E tem importância. E sabe qual é a maior prova que o livro de sabedoria, ele é palavra de Deus? Não são só por causa dos testemunhos
do reino da besta e das coisas futuras? É porque você encontra o livro de Romanos lá dentro. Simplesmente por isso. Quer mais prova do que isso? E o livro de Eclesiásticos, você encontra várias porções da Bíblia. Por exemplo, Jesus, ele não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? É a frase que muitas pessoas conhecem, gostam e é linda mesmo. A gente pensa que essa frase saiu ali, na mente do Senhor Jesus, no Novo Testamento, pela primeira vez. E não é. No livro de Eclesiástico, fala que a sabedoria tem a fonte do caminho e da verdade e ela te leva à vida. E no próprio livro está explicando que a sabedoria veio do trono de Deus. Aí Salomão, ele começa a fazer um paralelo consciente entre a vida dele e a vida do Messias futuro. De maneira que ele fala que o rei futuro, que recebe a sabedoria de Deus, reinará para sempre sobre o seu povo. As nações serão subjugadas diante dele, povos lhe obedecerão. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está apontando o dedo para o livro de Eclesiásticos, porque é o único que vai falar assim. Eu conheço todos os livros da Bíblia e nenhum vai trazer essas 3 palavras em sequência. Você pode encontrar esse testemunho somando os fatos de vários textos, né? Por exemplo, o Senhor fala do caminho certo, da verdade que é a palavra de Deus e da vida eterna. Somando tudo isso, você tem essa palavra de Jesus. Mas em Eclesiástico você encontra isso num texto. É muito claro. Quando ouvi, já ressaltou na minha mente. Fala, olha que incrível. Bom, aqui fica a introdução, tá bom? Na parte 2, eu vou ler ali algumas porções para vocês, só para a introdução, porque o livro é muito lindo, tem que ser esquadrinhado e eu vou fazer, se o Senhor permitir, e ainda vou fazer de Eclesiásticos. Eu disse que ia fazer de Enoque e fiz, não é? Posso não ter feito tudo, mas eu dei ali, para quem quer buscar, para quem quer entender, dei o suficiente para as pessoas buscarem. Então eu vou fazer com esses livros também. E ouça, você tira a prova quando você ouvir. O que eu estou fazendo aqui é uma grande ajuda para você ouvir com mais sabedoria. Tá bom? Então, fica ligado no meu comentário fixo, nos links, em tudo que eu vou mostrar ali para vocês. E na parte 2, aí nós vamos direto para os textos, tá? Então tá, irmãos, fiquem na paz.